verso 35. Esse é um versículo mais curto da Bíblia, ou menor versículo da Bíblia, você já deve saber do que eu estou falando, mas vamos conferir. Nunca escute alguém falando da Bíblia que não te dê a oportunidade de conferir o que ele está falando. Você tem todo o direito de julgar aqueles que falam em nome de Deus pela palavra. Nunca engula uma pregação que não te apresentam a Bíblia para fundamentar o que é dito. Porque tem muitas coisas bonitas ditas por pregadores de cabelo encebado que não estão na Bíblia, só estão na cabeça deles. E a gente fala em línguas da glória, dizendo, Deus falou comigo. E Deus disse, eu mesmo não. Toda pregação do Evangelho deve ser da Bíblia para você, e não do pregador para você. Por isso que todas as minhas pregações, você sempre vai ver, tudo que eu falo, eu fundamento na Bíblia. Não existe outro livro, não existe uma ideia, não existe um pensamento. Eu nunca citei um autor. O John, não sei o quê. Tem pastor que adora citar um pastor americano. Eu não cito ninguém aqui, nem a mim mesmo. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O resto é tudo orelha seca. Amém? João 11:35. Vamos ser juntos no 3. 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. Senhor, fala conosco nesta noite. Precisamos da tua graça, teu amor, tua bondade. Nos desarmamos agora. Nos desarmamos de toda a ansiedade que envolve a nossa cabeça. Nos desarmamos da pressa, da agonia, da urgência para te ouvir. Fala conosco de uma forma poderosa, que eu entenda e que eu saia daqui em pé, que eu saia daqui restaurado, com as mentiras do diabo arrancadas da minha cabeça. Em nome de Jesus, amém. A doutrina da Trindade, ela é o centro da nossa teologia. A gente pode falar de tudo, mas se não crer na Trindade, todo o resto não vale a pena. A Trindade não é uma teologia, a Trindade é o centro da nossa fé. Cremos que Deus Pai existe, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus, e cremos no Espírito Santo, que também é Deus. É como você, corpo, alma e espírito. Um único Deus em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E tudo que cremos parte disso. E Jesus é Deus. Dentro da nossa teologia, nós acreditamos que Jesus Cristo, ele possui 2 naturezas. A natureza que é o centro da Trindade, de que Jesus é Deus, é onipresente, é onipotente, é onisciente, é sempiterno, ou seja, sempre existiu. Mas nós cremos também que por conta do seu sacrifício humano, ter entrado no ventre de uma virgem, passado por todo o sofrimento humano, Jesus é 100% Deus e também é 100% homem. Quando Jesus volta ao céu, 40 dias depois da Páscoa, ele não deixou de ser homem. Ele continua sendo 100% Deus, mas ele continua com uma natureza humana, 100% homem. E quem diz isso não sou eu, nós vamos ver isso na Bíblia. E sempre que alguém quiser negar uma das 2 naturezas de Cristo, isso incorre numa heresia. O que é uma heresia? É aquilo que é contra a palavra de Deus. Então eu não posso afirmar que Jesus é 100% Deus e negar
que ele é 100% homem. E eu também não posso dizer que Jesus é 100% homem e negar que ele é 100% Deus. Porque ele é as duas coisas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Essa sempre foi a grande luta da história que a igreja enfrentou. Porque alguns queriam afirmar a divindade de Jesus e negar a sua humanidade. Outros afirmavam a sua humanidade, mas negavam a sua divindade. E a igreja resumiu dizendo isso, que em Jesus existem duas naturezas. E uma não confunde a outra. Uma não sobrepõe a outra. Ele é Deus e ele é homem. E o texto que estamos lendo é uma das grandes provas disso. Em João capítulo 11 vai falar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. E esse milagre, ele é tão rico nos seus elementos, que a própria ressurreição de Lázaro nem é o mais importante do capítulo que lemos de João. Nem é, o capítulo 11 nem é, porque, observe algo. Jesus está ali, no capítulo 11, em Betânia, sabendo que logo adiante Lázaro, seu amigo, vai morrer. Mas existem 2 versículos onde Jesus, mesmo em corpo humano, vai mostrar que é Deus. Versículo 14 e versículo 23 de João 11. Versículo 14, ele vai dizer: Lázaro morreu. Ele está morando longe de Lázaro. Ninguém contou isso para ele. Mas ele está falando: Lázaro morreu. Sem que ninguém comunicasse isso a ele, ele está afirmando. E no versículo 23, ele vai dizer: o seu irmão vai ressuscitar. Quem fala isso, certamente não é um homem. Quem fala isso, certamente é um Deus. Só que no mesmo capítulo que ele mostra o conhecimento sobre uma situação que ninguém contou, isso significa onisciência. Ele está sabendo de algo que ninguém contou a ele. E no mesmo capítulo que ele afirma que alguém que está morto, ele vai chegar lá e vai ressuscitar. No mesmo capítulo, no versículo 33, Jesus, ele se comove. O termo usado é que ele ficou profundamente comovido. No versículo 35, que foi o que li no começo da pregação, ele não só se comove, como ele chora. João 11:35, pode colocar aí. E no versículo 38, vai dizer que ele, outra vez, profundamente comovido, outra vez, novamente comovido. A comoção e o choro não são atributos de um Deus. A comoção e o choro são atributos de um homem. Então no capítulo 11 nós vemos Jesus revelando sua divindade, sabendo coisas que ninguém lhe contou. Jesus liberando uma palavra de ressurreição. E ele não nega a sua humanidade quando ele se comove e quando ele chora. Quando Jesus se comove e chora, ele deixa claro a sua humanidade. E aí eu vou entender o que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, quando Paulo diz que, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? O homem. Olha o que Paulo escreve. O homem, Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 14, vai dizer que aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo está dizendo, Jesus é homem, Timóteo, e por conta do seu sacrifício humano, nós somos salvos. E João está dizendo, ele é o verbo, ele é a palavra, ele estava com Deus, ele é Deus, desde sempre. Então Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é aquele que é detentor de toda honra, glória e louvor. Mas Jesus também é humano,
aquele que se comove, aquele que chora, aquele que entende as nossas dores. E aí você diz para mim: ok, pastor, mas por que é importante o Senhor estar trazendo isso? Porque a nossa incompreensão de quem Jesus é nos faz sofrer coisas desnecessárias. Não conhecer o caráter do Deus que você acabou de cantar para Ele, não saber quem Ele é, te fará sofrer de forma desnecessária. Em momentos de batalha, não reconhecer a identidade de Deus, não saber como Ele é, vai fazer você ter uma agonia desnecessária. É por isso que a gente sangra com tanta força. É por isso que a gente fala tanta bobagem, tanta porcaria. É por isso que nós nos desesperamos, porque nós deixamos as nossas sensações dizerem para nós o que Deus é. Ao invés de ir para a Bíblia, entender quem Jesus é, entender o Deus que eu sirvo, eu vou deixando que a minha fé humana, que a minha experiência diga. E aí começa aquela pataquada dos crentes: eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus não me ama, eu acho, na minha opinião, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perguntou a minha opinião. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perguntou o que eu acho ou o que eu deixo de achar. De Gênesis a Apocalipse, Ele revelou o seu caráter, Ele revelou a sua essência, e Ele só pediu uma coisa para você: creia em mim. Não queira gostar do que eu estou fazendo, creia em mim. E Jesus se revelou a nós em João 16:33. Ele vai dizer, o próprio Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, porque passou pelo que passamos, enfrentou o que enfrentamos. A única diferença de Jesus para nós é que nele não havia pecado. De resto, Ele foi ao banheiro, de resto Ele chorou, de resto Ele teve todos os sentimentos. A única diferença é que Ele nunca pecou. E João vai dizer: eu disse isso para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Quem é o Jesus que está falando isso? O Jesus Deus ou o Jesus homem? O Jesus homem. Ele está dizendo: olha, isso aí que está te atormentando, isso aí que está te deixando sem sono, eu também passei por coisas assim. Eu venci e eu dou a você o meu caráter, você também vencerá. Eu sei que é difícil, irmãos, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Eu sei que é complexo quando um filho nosso se envolve com drogas e você vê que as suas palavras são completamente inúteis diante do vício e da teimosia. É horrível quando um acidente trágico ceifa a vida de alguém precocemente e a gente não tem respostas. Ou quando a gente vê pessoas próximas a nós nos fazerem morrer de fome de afeto, tão perto de mim e nenhum afeto. Mas nós precisamos entender quem é o Cristo que viemos buscar aqui. Quando eu li para você João 11:35, Jesus chorou. Isso fala coisas tão importantes para nós. É importante entender que Ele é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. A atitude de Jesus chorar nos ensina muitas coisas. E eu quero me deter em algumas delas, porque você precisa conhecer esse Jesus. Esse Jesus que é incrível, maravilhoso. Quando João 11:35 diz, Jesus chorou, e Ele não está chorando porque Lázaro está morto, porque Ele vai ressuscitar a Lázaro. Ele está chorando porque Ele vê Marta e Maria desesperadas. Ele está chorando porque Ele vê pessoas que Ele ama chorando. Ele não está chorando pela morte de Lázaro, repito, Ele está chorando pelo sofrimento de Marta e Maria. A primeira coisa que você tem que guardar na sua cabeça, seja qual for o dia que você estiver passando, Jesus é sensível à sua dor. Eu vou repetir, Jesus é sensível à sua dor. Essa sempre foi uma dificuldade dos gregos, porque na mitologia grega, na filosofia, eles sempre olharam para a concepção do cristianismo e nunca aceitaram, porque eles não conseguem entender um Deus que tem sentimento. É como se eles falassem, nós nunca teremos um Deus, porque se um Deus tiver sentimentos,
nós o afetamos. E se nós afetarmos ao Deus, ele não é Deus, ele é fraco. Então os gregos nunca conseguiram conceber essa ideia de que seus deuses tivessem sensações, de sentir o que seus adoradores sentem. E com isso o Deus deles sempre foi um Deus insensível, apático. Poseidon, Afrodite, Eros, os deuses gregos, sempre deuses que estão no Olimpo, sentados em tronos de ouro, recebendo a adoração, mas nenhum sentimento por aqueles que o adoram. Mas eu quero dizer que o nosso Deus não é grego. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E eu afirmo aqui, Jesus não é insensível à nossa dor. E isso não torna ele menor. Isso torna ele o mais especial dos especiais. Porque ele é 100% poderoso, fiel, verdadeiro, único e maravilhoso. Mas ele é 100% homem, para entender o que está acontecendo comigo nesse exato momento. Quando eu não tenho palavras para expressar, quando a minha dor quase me sufoca, quando é desesperador você olhar e dizer: meu marido não me entende, meu filho não me entende, minha esposa não me entende, ninguém me entende, eu quero morrer. E o diabo diz: morra mesmo, porque ninguém te entende. Mas hoje eu estou pregando sobre um Jesus que nesse dia de vale, nesse dia de abismo, nesse dia de solidão, nesse dia onde ninguém consegue compreender seu gemido, eu estou pregando sobre um Jesus que ele mostra em sua palavra. Se você está triste, algo na humanidade de Jesus também fica triste. Ele não é alheio à sua dor, ele não é alheio ao teu choro, ele não é alheio. E isso não torna um Deus fraco, isso torna um Deus homem. Quando temos nossas desilusões amorosas e pensamos que ninguém mais ia nos amar, que o mundo acabaria, que não teríamos mais sonhos, que a partir daquele momento coisas do coração nunca mais seriam uma prioridade para nós. Jesus não foi indiferente a você nesse dia. Quando você perdeu alguém que amava e as torrentes de lágrimas inundavam os seus olhos, e você diz: como vai ser minha vida sem essa pessoa? Eu a amo. Construímos projetos, sonhos, e agora me vejo aqui abandonado, largado. Cada objeto ainda no lugar, a roupa no guarda-roupa, um turbilhão na cabeça, lembrança, saudade. Eu afirmo, Jesus não foi indiferente à sua dor. Essa dor não passou despercebido por ele. Quando você se desesperou com uma doença e não havia uma lógica, num dia sua vida estava bem, no outro dia, no exame de rotina, sua vida se tornou um pesadelo, uma loucura. Jesus não foi insensível à sua agonia. É por isso que eu amo Hebreus capítulo 2, verso 17. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a expiação pelo pecado do povo. O autor dos Hebreus está dizendo: foi preciso ele vir à terra, viver como um homem normal, viver a todas as fases. Ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele teve amigos, ele foi desiludido, ele foi traído, ele apanhou, ele passou por tudo, para que ele se tornasse um sacerdote misericordioso. Deus Pai nos ama, gente. Mas Deus Pai não sabe o que é a dor. Deus Pai nos ama, mas quem reflete a nossa humanidade diante de Deus é Cristo Jesus. Ele sabe dizer a Deus, ao Pai, com propriedade, o que é a dor, o que é o sofrimento. Olha Hebreus capítulo 4, versículo 15, para você não pensar que isso é uma ideia minha, ok? É Bíblia. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, olha essa expressão, diga: como eu, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado.
Ele me entende. Porque Ele não ficou sentado no trono imaginando. Ele veio aqui passar pelo que eu passo. Por isso que quando algo me afeta, Ele sabe que não é frescura. Ele sabe o que acontece comigo. A primeira coisa que você tem que guardar no seu coração é que Jesus, Ele é sensível à sua dor. Eu não sei o que você está passando, mas você tem um Deus que sabe o que você está passando. Você tem um Deus que não é um Deus apático, Ele é sensível. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que porque passou pelo que passou, Ele traduz a nossa aflição ao Pai. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 1: meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está do lado do Pai, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor o ama, mas deixa eu contar uma coisa. Deixa eu dizer para o Senhor como é lá na terra. Deixa eu dizer para o Senhor como é enfrentar o dia a dia. Deixa eu dizer para o Senhor, eu enfrentei a fúria do diabo do tamanho deles. Eu fiquei do tamanho deles, eu tive corpo, eu tive alma, eu estava lá do jeito que eles são. Eu vou dizer para ti, Pai, como são. Ele não é o seu acusador, Ele é o seu advogado. Isso significa que quando nós estamos maus, o melhor lugar que você tem que ir é para os pés de Jesus Cristo. Não é para o Facebook, não é para o Instagram. Quando você falar, eu estou tendo um dia infernal, corra para os pés de Jesus. Porque Ele não vai apontar o dedo na tua cara e dizer: você é um miserável de um covarde. Ele vai dizer: chore que eu choro aqui com você. Vem para cá, vem aqui. Porque o Deus que é 100% Deus, também é 100% homem. O Deus Pai nos ama. O Deus Pai não é apático, não. Ele não é apático. Ele não é apático na concepção dos gregos, não é. Mas o Deus Pai não sabe o que sentimos de forma plena. Mas os anjos também não sabem o que sentimos de forma plena. Os arcanjos não sabem o que sentimos de forma plena. O Espírito Santo não sabe o que sentimos de forma plena. Mas Jesus sabe o que sentimos de forma plena. E é por isso que Ele bate no peito e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ama você. Ele tem planos para você, e Ele é o teu advogado em dias difíceis. Jesus experimentou a fome, Jesus experimentou a sede, Jesus experimentou o calor do deserto, Jesus experimentou o cansaço, Jesus experimentou o sono, Jesus experimentou a agonia da morte, Jesus suou gotas de sangue, Jesus experimentou espinhos cravados em sua cabeça, Jesus experimentou cravos em suas mãos, Jesus experimentou o desprezo, a ironia, o ódio, a negação, o abandono, a solidão. Ele ressuscitou, mas Ele enfrentou tudo isso para olhar e dizer: eu sou um sacerdote que ando com você, caminho com você, entendo você, perdoo você, levanto você, saro você. Eu sou sensível ao que acontece com você. Ele é Deus e Ele é homem. Mas você tem que lembrar disso no dia mau. Você tem que lembrar disso quando a matemática não bater. Você tem que lembrar disso quando o diabo soprar na sua cabeça: faz bobagem. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes. Isaías 53:3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e não tínhamos em estima, não gostávamos dele. Esse é o seu advogado. Esse é aquele que está à destra de Deus Pai. Quando você dobra o joelho para orar, o Espírito de Deus leva a tua oração, entrega na mão de Jesus. Jesus dá aquela arrumada na oração, porque Ele entende o que você está falando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quando é frescura e quando não é frescura. E esse advogado é o intérprete das nossas agonias diante de Deus Pai. O fato de Jesus ter experimentado todas as sensações humanas, dor, sofrimento, tentação, faz com que Ele possa se expressar ao Pai por nós. Eu não sei você, mas isso me alegra tanto. Porque algumas vezes eu não preciso nem falar.
porque Ele entende até o meu gemido. Quantas e quantas vezes no pé da cama a gente não tem força nem para montar uma frase. A gente não consegue nem montar uma sentença na nossa língua. A gente só mistura suor e lágrima. E o diabo vai dizer: faz uma oração bonita. Você tem que falar, explica. Mas quando você lembra quem é Jesus, você fala: Satanás, cala sua boca. Eu nem preciso explicar nada. O meu Deus é sensível ao que está acontecendo comigo. Eu só te peço uma coisa, Jesus: inunda-me com a tua glória, inunda-me com a tua graça, inunda-me com o teu amor. Por isso, cada vez que você se sentir sozinho, não deixa a solidão matar você. Lembra de um Jesus sensível. Quando você não entender nada, diga: Jesus se compadece de mim. Cada vez que você se sentir triste, dizer: nem é possível, gente. É só grosseria, é só ignorância. Ninguém consegue se compadecer de mim. Ninguém consegue me dar uma folga. É desesperador, parece que tem duas mãos na garganta, nos sufocando. Mas nesse dia você vai lembrar dessa pregação e você vai dizer: o meu Jesus se compadece de mim. O meu Jesus me entende. Quando você estiver aflito, em agonia, não pode nem gritar, porque tem tanta gente que depende da sua força. E quando você pensa no trabalho que é desabar, você prefere andar com uma máscara de vitória, quebrado por dentro, porque você fala: não é possível, meu filho não pode me ver assim, meu marido não pode me ver assim, no trabalho eu tenho que estar forte, na igreja eu tenho que estar forte. E é desesperador quando você não tem nem aonde desabar. Mas nesse dia você vai lembrar que Jesus se compadece de você, que Ele é sensível à sua dor. Ele está dizendo: eu vou ressuscitar Lázaro, eu vou ressuscitar Lázaro. Mas ele vê Maria chorando, ele vê Marta desesperada, e o rosto dele começa a ser molhado com lágrima, porque ele não é uma máquina apenas de mostrar poder, 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 poder. Ele não vai chegar ressuscitando Lázaro e ignorar Maria e Marta. Ele olha para Marta e Maria e ele diz: eu estou sentindo, mas fica firme, já já tudo vai mudar. E eu quero liberar uma palavra para você aqui hoje. O Espírito de Deus está tão perto de você. O Espírito Santo não é insensível. Algumas vezes a gente esquece quem Jesus é e fica se abrindo pra gente, e fica abrindo o coração pra gente que nem é de confiança. A gente fica abrindo o coração desesperado porque quer vomitar o que está acontecendo. Mas você serve a um Deus que chora. Você serve a um Deus que chora. Você serve a um Deus que chora. Isso é maravilhoso. E Ele não chora porque é fraco, não. Ele chora porque me ama. Ele chora porque sente o que eu sinto. Ele chora porque se importa. Levanta a mão. Eu declaro que uma revelação nova sobre Jesus vai descer sobre a sua vida hoje. Eu declaro que você vai ter um novo nível de intimidade com Ele, um novo nível de fé, um novo nível de graça, um novo nível de poder. A primeira coisa que eu quero que você lembre, já disse, Ele é sensível à sua dor. A segunda coisa é que Ele traduz a sua aflição ao Pai. E a última é que Ele é o seu socorro em meio à dor. Jesus é o socorro. Em Hebreus capítulo 2, verso 18 diz: porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, tendo em vista o que Ele sofreu quando foi tentado, por causa disso, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Com certeza o autor de aos Hebreus não está falando do Cristo Deus, porque o Cristo Deus é poderoso para fazer tudo. Mas ele está falando do Cristo homem, aquele que passou por todas as tentações e foi vencedor. E por conta disso, quando nós recebemos a Jesus, nós temos o poder de sermos socorridos. Fala comigo: socorro. Eu me lembro ainda muito novo. Hoje eu olho como uma bobagem, mas naquela época foi muito bacana. Para mim foi uma experiência. Eu estava num lugar
onde a maré estava baixa. A maré começou a subir, eu era uma criança ainda, devia ter, sei lá, meus 12 anos, 11 anos, e não deu pé, e eu me desesperei. E eu comecei a nadar assim, cachorrinho, mas a correnteza começou a puxar, e eu gritei: socorro, 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 socorro. E foi tão maravilhoso quando uma pessoa veio nadando em minha direção e disse para mim assim: você sabe nadar? Eu disse: não. E ele disse: então ok, você consegue segurar no meu braço? Segura no meu braço e vamos lá. E ele me levou até a praia. Mas eu não fui salvo quando ele me pegou. Eu fui salvo quando eu tive a noção de que tinha alguém vindo em minha direção. Quando eu estava ali ainda me debruçando, nadando, não me afoguei nada, eu estava com a cabeça para fora, não estava. Mas quando eu vi que alguém ouviu o meu pedido de socorro e estava vindo em minha direção, meu coração já começou a desacelerar. Eu já comecei a ficar tranquilo, porque não precisa só me socorrer. O socorro começa quando você sabe que tem alguém vindo em sua direção. O diabo vai dizer sempre que Deus está atrasado, mas isso é mentira. Deus é a sua direção. Ele é poderoso para socorrer você no meio da dor. Ele é poderoso para socorrer você no meio da angústia. Ele é poderoso para socorrer você no meio dessa guerra que você está. Ele é poderoso para tirar você desse ontem que não vai embora. Ele é poderoso para te dar poder para enfrentar cada um dos desafios da sua vida. Ele é poderoso para repreender os ventos que estão soprando contra a tua casa. Ele é poderoso para cessar essa tempestade que agonia a tua alma. E todo mundo diz: mas você tem tudo, por que você é infeliz? E você diz: eu não sei explicar, mas realmente eu tenho tudo, mas eu não me sinto completo. Ele é poderoso para transformar a água em vinho, para dar vista ao cego. Ele é poderoso para dar voz ao mudo. Ele é poderoso para fazer a estéril dar a luz. Ele é poderoso para curar a lepra, como curou a lepra da minha mãe. Ele é poderoso para sustentar a coluna de um homem com a coluna quebrada, como curou a coluna do meu pai. Ele é poderoso para dar vida a uma criança que nasceu de 10 meses, esse aqui que vos fala. Ele é poderoso para curar o câncer, a AIDS. Ele é poderoso para ressuscitar mortos. Ele é poderoso para dar alívio ao sofredor. Ele é poderoso para dar vitória ao seu povo. Ele é o Deus que socorre aqueles que chamam por socorro. E Ele vai, porque Ele sabe o que é. Ele sabe quem é você. Ele sabe. Ele é fiel. Hebreus capítulo 4, verso 16. Sabendo que Ele é o meu socorro. É isso que a Bíblia manda você fazer. Assim, aproximemo-nos dele, ou do trono da graça. Com quê? Com cara de busanfa? Com cara de sofrimento? Com cara de revolta? Não. Se quem está no trono é sensível à minha dor, é o meu advogado, eu vou para o trono com confiança. Eu vou repetir. Se eu tenho a certeza que quem está no trono sente o que eu estou sentindo e é o meu advogado, eu entro diante de Deus com confiança que o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Vai dar certo. É isso que o autor dos Hebreus diz. Vamos ler juntos o 3? 1, 2, 3. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da... Eu tenho angústia diante dos homens, mas na oração eu sempre vou orar com confiança, porque eu não estou indo em direção a um tirano, eu não estou indo em direção a um ditador, eu não estou indo em direção a um autoritário, eu estou indo em direção àquele que sabe o que eu estou sentindo e ao meu advogado. Esse é o lindo, cheiroso, maravilhoso, poderoso, irresistível Jesus Cristo. Não tem como viver longe dele,
não tem como se afastar dele, não tem como respirar sem pensar nele. Você que é um tolo que tira ele da sua vida, porque sua vida não tem graça nenhuma se ele não fizer parte dela. Você que é um tolo, se der mais ouvido para a voz do diabo. A gente tem medo de macumba, a gente tem medo de feitiço, a gente tem medo do inferno. Passa alguém falando que vai fazer uma maldade pra gente, a gente logo nem esquece mais, aí não come, não dorme, não vive, e fica, ai meu Deus, o que eu faço? Estão me fazendo mal. Lembra que ele é sensível à sua dor, lembra que ele é o teu advogado, lembra que ele é o teu socorro. Mas ele não é só Deus homem, ele é Deus, ele é todo poderoso, Pai da eternidade. E Satanás dobra o joelho diante dele, e Satanás tem que colocar o rabinho entre as pernas e sair, porque ele é poderoso. Se você tiver uma mentalidade como essa, quem é que vai enlouquecer você? Quem é que vai desanimar você? Jesus chorou assim, ó. E quem olha fala, nossa, que fraco ele é. Não, ele não é fraco, ele está sentindo Maria, está sentindo Marta. Mas ele fica chorando? Secou a lágrima. Onde é que está o defunto? Onde é que está? Ali? Faz favor, tira a pedra. Porque não é porque eu me compadeço de você que eu deixei de ser o dono de todas as coisas. Onde é que está o defunto? Onde é que está? Pai, eu te agradeço e eu te louvo, porque tu já me ouviste. Mas para que esse povo saiba que tu és o meu Pai e tu és Deus, Lázaro, vem para fora. Lázaro não estava morto há 10 minutos, há 5 minutos. Lázaro estava morto há 4 dias, em estado altíssimo de putrefação, enfaixado. Mas ele não é só o Deus homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. O pulmão voltou, o coração voltou, o rim voltou, o cérebro voltou, o espírito voltou, a alma voltou. E daqui a pouco tem um homem todo enfaixado andando. Ele diz, tira a faixa. E agora cadê o luto? E agora cadê o choro? E agora cadê a risadinha dos judeus? Porque ele é o Deus que sente a sua dor, mas ele é o Deus que faz o milagre, ele é o Deus que abre a porta. E eu não sei se você entende, mas ele é o Deus que vai fazer a sua vida ser a única vida que vale a pena. Você serve ao Deus completo, meu irmão. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Você pode revirar todas as religiões do mundo, você pode estudar o budismo, você pode estudar tudo, todas as religiões, todos os santos tidos aí por fora. Você pode estudar todos aqueles que constroem altar. Você pode ir para a Índia, lá são mais de 1000 deuses. Lá eles adoram desde vaca, macaco a rato. Você pode ir para qualquer tribo indígena, se adora sol, lua. Você pode colocar todos os deuses um dia adorados desse planeta Terra. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Ninguém é como Jesus, não há ninguém como Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode dar um grito que não há ninguém como Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus fiel. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, ninguém como Jesus, ninguém. Que me perdoem os nossos irmãos amados católicos que creem na Trindade, mas muitas vezes eu vejo católicos reverenciando muito mais Maria do que a Jesus. Maria é uma irmã preciosa, Maria é uma irmã querida que vamos encontrar na glória, e a Bíblia a chama de mulher bendita. Mas Maria não é divina. Jesus disse para sua mãe, mulher, que tenho eu contigo. Jesus disse que Ele é o caminho que leva ao Pai. Amamos Maria, mas não deixe Maria atrapalhar sua relação com Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens,
E esse mediador se chama Jesus Cristo. Só tem um que morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. E o nome dele é Jesus Cristo. Só tem um que ascendeu aos céus e disse: vou para o Pai preparar-vos lugar, e voltarei para buscá-los, para morar comigo eternamente. E quem disse isso se chama Jesus Cristo. Só tem um nome que é digno de todo louvor, toda glória e adoração: Jesus Cristo. Ele é. Eu quero terminar esse sermão dizendo que é muito bonito tudo que você ouviu aqui, mas isso não acontece automático. Eu queria que fosse, talvez você queria que fosse, dizendo: oh, então é assim que funciona? Então ele é sensível à minha dor, ele é o meu advogado e ele é o meu socorrista? É, se você render-se ao senhorio de Cristo, se você sair do controle. Ele não vai controlar sua vida se você não largar o volante, se você continuar querendo dar ordem nele, ou querer dar ordem na sua vida. Porque a primeira proposta do Evangelho não é a vida, é a morte. É morrer para si mesmo, é morrer para o pecado. Em Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo vai dizer: se com a tua boca confessardes que Jesus Cristo é o Senhor, você tem que falar, e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu reconheço que minha vida é dele, eu reconheço que ele é o meu Senhor absoluto, e sem ele eu não vivo. Olha, eu vivo sem marido, eu vivo sem esposa, eu vivo sem filho, eu vivo sem igreja, eu vivo sem emprego, eu vivo sem saúde, mas eu não vivo sem Jesus. Essa relação tem que ser assim com ele. A segunda coisa é obedecer pela fé. João 15, 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se você permanecer em mim, eu estou com você. Agora, se você sair, se você vazar, eu não estou. A obediência pela fé. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, deve permanecer na videira. A plenitude não se recebe vivendo uma vida do meu jeito. Ah, eu quero viver... Não, o Evangelho não é como você acha. Eu vejo um monte de gente que nunca leu a Bíblia ditando regra cristã. Na minha opinião isso não tem nada a ver. É uma soberba do ser humano, não é? Na minha opinião isso não tem nada a ver. O Deus que eu creio não é assim não. Ué, o Deus que você crê não é o que você pensa. O Deus que você crê tem que estar na Bíblia. Onde é que Deus falou: imagina o que eu sou? Tem um monte de gente imaginando. Não, na minha opinião Deus não é assim. Na minha opinião Deus não pode fazer isso. Na minha opinião Deus é amor. E claro que ele é amor, mas ele é justiça também. E ele está na Bíblia. Então eu preciso mudar minha vida, minhas palavras, sair do pecado, sair do que me afasta dele. E por fim, andar no Espírito e não na carne. Paulo vai dizer em Gálatas 5,16: digo, porém, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Receber a Cristo é abrir o coração para que minhas emoções, meus desejos, minhas vontades sejam governadas pelo Espírito. Resumo: você quer um Jesus que tenha acesso ao seu coração, que se compadeça da sua dor e te ajude com ela. Um Jesus que realmente advogue sua causa diante de Deus Pai. E um Jesus que seja o seu socorrista. Então reconheça a soberania dele, obedeça a sua palavra e coloque sua carne submissa ao Espírito, e você viverá um tempo poderoso. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Jesus está aqui. Ele poderia ser como um Deus do Olimpo, sentar num trono e apenas ter uma relação conosco de escravidão. A gente trabalhar para ele, mas ele escolheu se relacionar conosco. Ele escolheu viver o que vivemos para entender. E ele é um sacerdote misericordioso. Ele é um Deus que jamais vai nos abandonar. Aí você diz: mas onde ele estava, pastor? Olha a minha situação. E eu pergunto: onde você estava?
Porque a pergunta é, o texto não diz que ele permanecerá em você e você nele. O texto diz, se você permanecer nele, ele permanecerá em você. Começa com você. E a minha oração agora é, vem Jesus. Venha sobre nós, Jesus. Comece a dizer para ele que você o ama. Comece a convidá-lo para a tua vida. Peça ajuda para ele. Fala, Senhor, me ajuda nos meus desafios. Me ajuda naquilo que eu não consigo nem contar para os outros. Ô Senhor, eu não sei até quando a gente vai se fazer de forte, vai aguentar. E quando o cansaço bater, ô Deus, me ajuda. Peça ajuda para ele. Nenhuma lágrima que você derrama é ignorada. Nenhum gemido que você expressa vai passar despercebido. Nenhum sofrimento vai ser em vão. Ele chora com você. Mas ele não só chora, ele age também. Ele não só chora, ele também manda abrir o túmulo. Aleluia. Ele não só chora, ele derrama misericórdia e graça. Então agora é a hora de colocar o luto, a dor, a angústia, a revolta. Agora é hora de dizer, me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. Oh Deus, meus fracassos, minhas revoltas, meu medo, minha frustração, minha ferida. Fala com ele. Fala com ele. Se você não tiver nenhum problema de saúde, quiser se ajoelhar, pode fazer isso. Se você não tiver nenhum problema. E se você quiser, desaba diante dele. Desaba diante dele. Conta tudo para ele. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele está sentado num alto e sublime trono, tem todo o poder em suas mãos, mas ele sabe o que é viver aqui. Ele sabe o que é ser traído, injustiçado. Ele sabe o que é ser perseguido. Ele sabe o que é ter que enfrentar retaliação. Ele sabe o que é a perturbação do diabo. Ele foi tentado 3 vezes logo depois do jejum. Ele foi tentado no Getsemane. Ele sabe o que é agonia. Conta para ele que ele vai entender. Conta para ele, bobinho. Não conta para ninguém, não. Conta para ele. Conta para ele. Conta para ele o medo que você tem de fracassar. Conta para ele o medo que você tem de não dar conta. Conta para ele, conta para ele. Talvez nem tua mulher imagina que você está assim. Talvez teu esposo não faz ideia, porque ninguém imagina que por trás dessa cara de força, por trás dessa cara de coragem, você que sempre é essa pessoa solução, essa pessoa que tem resposta para tudo, ninguém faz ideia que por dentro você está um cacareco, que por dentro você está só pela misericórdia, equilibrando, porque você fala, pastor, se eu parar eu morro, se eu parar eu caio, se eu tirar um dia de folga eu acho que eu não levanto mais. E Jesus está falando, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui do teu lado. Eu sou o Deus que chora. Ele não é fraco, não. Ele não é fraco, mas ele sabe o que está acontecendo aí dentro. Ele sabe, ele tem remédio, aleluia. Ele tem remédio e hoje ele cura você. Ele cura você. Eu declaro o bálsamo de Gileade. Eu declaro o bálsamo da cura. Eu declaro o remédio. Eu declaro agora uma troca de cheiro, uma troca de cheiro, uma troca de perfume. Eu declaro agora. Conta para ele. Peça ajuda para ele. Peça socorro. Quais são as áreas que você precisa de um socorro?
Peça socorro. Socorro. Socorro, Jesus. Socorro. Peça socorro. Você pode pedir socorro. Alma cansada, peça socorro. Alma cansada, peça socorro. Peça socorro, Ele ouve você. Peça socorro, você está diante dEle agora. Clama por socorro, grita por socorro. Não sai desse culto com a boca fechada, não. Peça socorro. Peça socorro. Peça socorro. 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 És o Deus que vê, é o Deus que está aqui. É o Deus que ama, é o Deus que cuida, é o Deus que sente, é o Deus que se importa. Ele está aqui, Ele vê você, Ele vê você, Ele olha para você, Ele sabe o que é, Ele sabe o que é, mas Ele não só chora, Ele também tem poder em suas mãos. Demônios vão começar a bater em retirada agora, obras das trevas vão começar a ser desfeitas, uma glória começa a encher a casa, porque o diabo sabe que ele não é só homem, ele também é a segunda pessoa da Trindade, ele também é o Deus Todo-Poderoso, que enche a casa, 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 que enche a casa. Ele enche a casa. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te